Você sabe a diferença entre rinite e sinusite? Embora sejam condições parecidas do ponto de vista clínico, é fundamental conhecer quais são as diferenças entre elas para que o diagnóstico seja feito de maneira adequada e principalmente para que o tratamento também seja feito de maneira adequada, evitando muitas vezes o uso equivocado de antibióticos e de corticoides orais, que é muito comum nessas duas situações. As pessoas acabam confundindo as duas coisas e muitas vezes acabam fazendo tratamentos desnecessários e até equivocados. Então vamos entender um pouquinho qual a diferença entre rinite e sinusite. Quando a gente fala em rinite, esse termo significa uma inflamação da mucosa nasal. Então, conforme nós estamos vendo aí na figura, do lado esquerdo, uma mucosa nasal de aspecto normal, e do lado direito, quando você tem aí no interior do nariz, né, esse é um corte transversal do nariz, mostrando aí um processo inflamatório aí que cursa muitas vezes com aumento da produção de secreção, aquela coriza, que fica todo aquele processo irritativo nasal, e isso a gente chama de rinite. Né? Quais são as principais causas de rinite? A rinite ela pode ser alérgica, que é a causa mais comum, e aí você tem uma associação com vários fatores desencadeantes, que a gente chama de alérgenos, né? Os mais conhecidos são a fumaça, o ácaro, né? Os pelos de animal, pólen de plantas, né? E alguns tipos de alimento podem desencadear quadros de rinite alérgica. Mas a rinite pode ser viral também. Quando você tem, por exemplo, um quadro infeccioso viral, uma gripe, um resfriado, ele pode gerar também um processo inflamatório ali na mucosa nasal que a gente chama de rinite, né? Rinite viral é um achado muito comum aí nas gripes e resfriados, né? Bom, para a gente entender um pouquinho a fisiopatologia da rinite, né? A gente vê que todo o processo começa ali quando você tem os chamados alérgenos, né? À esquerda ali a gente vê os alérgenos, que são aqueles que eu coloquei anteriormente, né? Que são os vírus, que são o pelo de animal, que é o ácaro, que é a poeira doméstica, né? E esses alérgenos, em contato ali com o epitélio, né, nasal, eles vão encontrar algumas células que a gente chama de mastócitos, que são as chamadas células apresentadoras de antígeno, né? E ali vão liberar uma série de mediadores inflamatórios que vão cursar, né, com um processo inflamatório, o recrutamento de células inflamatórias que vão causar a rinite alérgica. Então, o processo todo começa ali com o contato do alérgeno com o epitélio nasal, né? Ali você tem a célula que vai reconhecer esse alérgeno, chamado célula apresentadora de antígeno, e ela vai liberar alguns mediadores inflamatórios que vão recrutar células inflamatórias que vão dar origem ao processo da rinite alérgica. Então, quais são os sintomas mais comuns de rinite? Obstrução nasal, né, um nariz fechado, obstruído, então muita gente confunde isso, acha que está com sinusite, às vezes acaba usando até antibiótico de maneira desnecessária, quando na verdade a grande parte dos quadros de obstrução nasal são decorrentes de processo inflamatório, de rinite. O nariz coça muito, muita irritação, tosse, espirros, a coriza, né, aquela secreçãozinha que fica no nariz, normalmente é uma coriza clara, transparente, e em alguns casos cursa com lacrimejamento. Então, todo esse processo inflamatório aqui da região nasal é que vai levar esses sintomas que a gente já conhece dos quadros de rinite alérgica. Bom, e como que nós podemos tratar a rinite, né? Para a gente tratar a rinite, a gente tem que entender um pouquinho, né? Voltar um pouquinho naquela fisiopatologia que eu já mostrei para vocês. Então, se o início do processo ali, né, é o desenvolvimento, a chegada do alérgeno, a liberação posterior de mediadores inflamatórios e o recrutamento de células inflamatórias, nós podemos atuar nas três formas ali para fazer, nas três etapas, na verdade, do desenvolvimento da rinite, para tentar melhorar esse quadro, né, para tentar minimizar, pelo menos, aí, os efeitos do tratamento. Então, na chegada do alérgeno ao epitélio nasal, como que nós podemos atuar? Basicamente reduzindo, né, essa exposição aos alérgenos. Então, se você tem uma casa ali com locais onde você tem grande acúmulo de ácaro, poeira, você tem que tentar reduzir, evitar contato com fumaça, com fatores que vão desencadear a chegada desses alérgenos ao epitélio nasal e o desenvolvimento de resposta inflamatória.
Quando essa célula chamada mastócito, ela reconhece o alérgeno, ela libera, conforme eu falei, mediadores inflamatórios que são basicamente a histamina e os leucotrienos. E como que a gente pode atuar nessa etapa do desenvolvimento da rinite? Basicamente usando ali medicações antialérgicos, que são os antihistamínicos, né? Então ele vai reduzir a liberação de histamina, e os antileucotrienos, que vão reduzir a liberação de leucotrienos. Quando a gente reduz isso, a gente vai reduzir o recrutamento de células inflamatórias. Mas quando nós já temos o processo inflamatório já montado, né, evidente, né, com recrutamento ali de células inflamatórias, nós temos que atuar através dos tratamentos anti-inflamatórios, especialmente aí os corticosteroides, que são as drogas que melhor agem ali na redução, né, das células inflamatórias do processo de rinite. Então, basicamente, o que nós temos que fazer no tratamento da rinite é afastar a exposição de alérgenos, principalmente aí poeira doméstica, ácaro, fumaça, pelos de animais, que é muito comum isso, né? O uso de antialérgico, que são os antihistamínicos e antileucotrienos, que eles vão atuar ali naquela segunda etapa do desenvolvimento da rinite, né? Evitando o recrutamento de células inflamatórias. E os corticosteroides, né? Que devem ser usados preferencialmente por via nasal. Por que por via nasal? Porque ali você atua direto no local onde está a inflamação e você não tem efeitos colaterais evidentes do uso oral e do uso injetável, né? Então, evitar sempre o uso de corticosteroide por via oral e injetável em rinite alérgica. E lavar o nariz, né? A lavagem nasal é importante também no processo do tratamento da rinite alérgica. Já a sinusite, né? Ela é uma inflamação nos seios da face. O que são os seios da face? São cavidades aéreas que formam ali na estrutura do rosto, né? Que existem ali na estrutura do rosto. Existem basicamente 3 tipos de seios da face, que são os seios frontais, os seios etimoidais e os seios maxilares. Eles sempre são aos pares, né? E eles localizam-se nessa região mais central do rosto. E quando você tem um processo inflamatório dessa região, a gente tem a chamada sinusite. Reparem nessa figura como os seios da face eles têm uma íntima relação com a região nasal, né? Então, frequentemente, a gente vê muita confusão com relação à questão do diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas têm obstrução nasal, acabam confundindo com quadros de sinusite, ou mesmo muitas vezes as pessoas têm quadros de sinusite, acham que é um resfriado, uma gripe, ou mesmo uma rinite alérgica, porque o nariz e os seios da face eles são muito interligados, eles são muito próximos, e existe essa ligação entre o nariz e o seio da face. Então, a obstrução nasal, a inflamação do nariz, pode afetar ali os seios da face também, por isso que muitas vezes isso é confundido, né? Os sintomas das duas doenças são confundidos. Quais são as causas principais de sinusite? Basicamente, as sinusites, as principais são as infecciosas, né? A viral ou a bacteriana, né? Muito comum a sinusite viral, né? É a mais comum, inclusive, do que a sinusite bacteriana, né? E conforme eu falei que existe essa boa relação, essa estreita relação, na verdade, né? Entre o nariz e os seios da face, quando o paciente tem uma rinite mal controlada, ele pode evoluir com uma sinusite, né? Então é importante também o paciente que tem rinite alérgica tratar para evitar o aparecimento de quadros de sinusite. Quais são os sintomas de sinusite? Os sintomas de sinusite basicamente é uma tosse, né, que é uma tosse geralmente prolongada, mais crônica. Existe uma secreção nasal mais purulenta, ao contrário da rinite, não é uma coriza, não é aquela secreção mais clarinha, uma secreção mais purulenta. Febre, dor facial, aquela sensação de peso na cabeça, fadiga e halitose, né, que é o mau hálito, também pode dar em decorrência ali de quadros de sinusite, né? E como que a gente faz o tratamento da sinusite? Basicamente o que nós temos que fazer é a lavagem nasal e usar também ali antialérgicos, descongestionantes, os corticosteroides nasais, anti-inflamatórios, e os antibióticos devem ser usados apenas para casos de infecção bacteriana, né? Existem alguns sinais clínicos que sugerem que uma sinusite possa ter aí um aspecto mais de infecção bacteriana, né? Principalmente quando aquela secreção que sai pelo nariz, ela começa a ficar mais espessa, de uma coloração mais amarelada, esverdeada, o paciente começa a ter febre, então esses são sinais que podem indicar aí
uma infecção bacteriana secundária, mas isso é uma minoria, nem todos os pacientes precisam usar antibióticos para tratamento de sinusites. Então é isso. Conforme eu disse, né, embora clinicamente elas pareçam uma com as outras do ponto de vista de sintomas, é importante saber diferenciar uma condição de outra, porque isso muda completamente o tratamento, tá? Então é importante saber a diferença entre rinite e sinusite, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista de tratamento, para que seja feito o tratamento ideal e adequado, ok? É isso.